Boa noite, para quem não ouviu, então, né? Muito obrigada pelo convite. Hoje a gente vai falar do pedir e obtereis. Toda vez que o tema é livre, é um problema, né? Porque só de Evangelho, de Livro dos Espíritos, a gente fica, vou falar isso, vou falar aquilo. E aí eu costumo, com as pessoas que estão passando o dia comigo, perguntar, né, o que vocês estão precisando? E a minha sócia hoje fala assim, o que eu já pedi hoje, eu quero saber como é que eu obtenho. Eu falei, então... Não, meu mentor gosta do microfone de mão. E aí a gente resolveu falar disso. Em Mateus, capítulo 6, versículo de 5 a 8, Jesus fala o seguinte: quando orardes, não faça como os fariseus que ficam em pé nas sinagogas ou nas praças, falando alto, em louvores que toda a população pode escutar. Quando orardes, entre nos seus aposentos, em silêncio, e peça a Deus, porque Deus, que também está em silêncio, sabe de tudo o que tu precisas antes mesmo de pedires. Logo depois que Jesus fala isso, ele nos ensina a oração do Pai Nosso. E diz, quando orardes, faça assim. E a oração vocês já conhecem, né? E nos dá o exemplo da oração. Quando a gente imagina o pedir, obtereis, eu tenho uma amiga que, ela durante muito tempo frequentou a casa espírita, e aí um dia ela falou assim para mim, eu cansei desse negócio de lei de ação e reação, esse negócio que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, eu prefiro pedir e obtereis. Então eu prefiro ir à igreja, faço uma promessa e está tudo resolvido. É mais tranquilo. Eu falei, mas não pense que os espíritas também não achem isso, não, né? A gente faz barganha também, né? A gente diz assim, eu vou tomar tantos passes, né? Vou tomar água fluidificada. A gente faz umas promessas, porque nós estamos acostumados com a barganha divina. Tudo na nossa vida é barganha. Mas hoje a gente vai entender como é que funciona essa barganha. Algumas vezes eu pego, dentro do grupo, a gente tem atitudes, eu vou toda quinta-feira no centro espírita. Eu só vou na segunda, mas se acontecer isso, eu vou passar aí nas quintas também, como se Deus fizesse diferença para ele a minha presença aqui, não para mim, né? Assistir a palestra toda. Como é que funciona o pedir e obter? Jesus nos prometeu, pedi e obtereis, batei e a porta se vos abrirá. E a gente sabe que Jesus não nos enganou hora nenhuma. Então, se ele disse isso, isso é verdadeiro. Mas como é que funciona? Quando a gente... Posso apagar aqui? Posso? Tem um apagadorzinho aqui? Isso aqui é um apagador? Que bonitinho. A gente sabe que quando a gente está no plano espiritual, é óbvio que não todos os espíritos, alguns espíritos realmente não conseguem participar desse planejamento, mas com certeza todos nós que estamos aqui nesse momento participamos de um planejamento parecido com esse. A gente senta numa mesa e traça a nossa programação reencarnatória. Nessa programação reencarnatória, né, ele pega lá o nosso débito e crédito, aliás, disso eu entendo muito bem, porque eu sou contadora. Normalmente a gente está muito endividado, disso a gente também entende bem, né? E fazendo o diagnóstico das nossas necessidades, os espíritos que nos auxiliam vêm e dizem assim, olha, para que você consiga superar e aumentar consideravelmente esse balanço, claro que didaticamente, né? A gente vai te dar ferramentas, instrumentos de trabalho. E aí, o que são ferramentas? Família é ferramenta? Família, saúde, dinheiro, né? Educação, religião e um monte de outras coisas.
A diferença é que, dependendo da nossa necessidade, a família pode ser ferramenta ou não. A saúde também. O dinheiro também. Enxada é ferramenta para trabalhar na lida, não é isso? É ferramenta para quem faz natação? Se você tiver que atravessar a piscina, a enxada vai estar atrapalhando, né? Mas a touca de natação na lida não funciona muito, né? Era melhor a gente trocar pela enxada. Então, o que acontece é que em alguns momentos da nossa vida, aquilo que a gente entende como ferramenta absoluta, porque para mim, num primeiro ponto, quando eu digo assim, família, saúde, dinheiro, educação, religião, nossa, eu não tenho como falir nessa, né? Está faltando alguma coisa? Só bota fama e poder, né? Para a gente cair de vez. Em alguns momentos, tudo que a gente imagina que é ferramenta de trabalho pode ser muito prejudicial para esse meu balanço aqui, para essa minha evolução. Por quê? Porque em alguns momentos é a falta da ferramenta que vai fazer com que eu consiga desenvolver em mim o que me é necessário para refazer e desfazer as minhas marcas perispirituais. Em algum momento, sim, em algum momento, não. Presença. Religião, não, de uma certa forma. Mas, às vezes, até mesmo a religião, quando você nasce em encarnações sempre envolvido numa presença religiosa muito grande, e aí você não aproveita aquilo. O que acontece? Como é que funciona a lei divina? O que Jesus falou na parábola dos talentos? Ele pega aquele talento daquele que só tinha um e enterrou debaixo da terra e faz o que com ele? Vocês conhecem a parábola? Não? Então vamos falar a parábola toda de novo, mas rapidinho. Jesus diz que o Senhor vai viajar e ele dá 5 talentos para um servo, 2 talentos para outro e 1 talento para outro. Ou 10, 5 e 1, enfim, cada um conta de um jeito. Mas é mais ou menos isso. Quando ele volta, o que deu 5, trabalhou e deu mais 5. O que deu 2, deu mais 2. E o que deu 1, diz assim, eu fiquei com medo de não te devolver nada, enterrei, está aqui o que você me deu. E aí, o Senhor diz o seguinte... O que deu 5 goza da alegria do Senhor, o que deu 2 também. O que deu 1, que voltou com 1, diz assim, você é muito preguiçoso. Por que não botou meu dinheiro, então, na mão dos banqueiros para que me desse pelo menos com juros? Assim será tirado de quem tem e vou dar para quem tem mais. Aí a gente fica assim, puxa vida, vai tirar de quem não tem e vai dar para quem tem mais? Como é que funciona isso? Os talentos que a gente recebe ao longo da vida, eles precisam frutificar. A gente precisa desenvolver os talentos. Quando a gente não desenvolve isso, a gente vem com um talento, mas não utiliza bem, na próxima encarnação, a espiritualidade vai ter que mudar ele de mão. Vai ter que dar para quem está fazendo frutificar. Então, quando a gente vem com algumas coisas que a gente acha muito importantes, ferramenta de evolução, e a gente não utiliza bem, a falta dessa ferramenta passa a ser em nós o nosso instrumento de mudança. Porque em algum momento a gente lembra, caramba, cadê aquele aconchego? Cadê Deus? Se eu nasço numa comunidade que não entende aquilo. E eu começo sozinho, porque eu já tive essa semente, buscar e levar para quem não tem. A oportunidade passa a ser de outra pessoa nascer nesse berço. Porque nascer, por exemplo, num berço espírita, imagine que ferramenta na mão dos nossos filhos que participam da evangelização. Quantas coisas a gente não faria menos errado ao longo das nossas vidas se nós tivéssemos tido, desde a infância, a oportunidade de participar de um núcleo de evangelização? Quantas brigas a gente não teria evitado? Quantas? Então, isso é uma ferramenta de evolução muito grande, que precisa ser utilizada. E quantas crianças crescem em berço espírita e depois se dizem sem religião? Quantas? E aí as pessoas veem assim, mas eu levava na evangelização. A gente plantou semente, deu ferramenta que não foi bem utilizada. Faz parte, como todas as outras ferramentas. O que acontece é que, quando é que a família, a falta da família passa a ser ferramenta?
Se Chico fosse casado, tivesse 15 filhos, ele ia ter sido o legado que ele foi? Não. Porque naquele momento, é um homem que veio ímpar em missão. É muito mais importante para a nossa evolução ter ele como a semente de luz que ele foi, com a obra que ele teve, do que se ele tivesse que fazer um reajuste com 10, 15 filhos. Alguns espíritos... Dona Ivone Pereira, nesse momento, o mais importante não era a família. Em alguns momentos, a falta da família pela falta que faz. Não é o caso desses espíritos. Então, essa relação nossa, ela é muito importante que a gente entenda quando isso é bom, quando isso faz parte da minha necessidade de evolução ou não. Aonde entra o pedir e obtereis? Deus sabe de tudo o que precisas antes mesmo de pedires. Por quê? Porque a gente planejou essa vinda. A gente planejou a utilização dessas ferramentas. Ah, então não preciso pedir mais nada, porque se já está tudo planejado mesmo, vou fazer o que aqui? É isso? Não. Por que não? Se fosse isso, o nosso livre-arbítrio não ia servir para nada. Já está tudo planejado, eu não tenho como mudar. Eu mudo a minha vida, o meu destino, o tempo todo. Espírita não acredita na lei de karma, no sentido budista, dos nossos irmãos budistas. Espírita acredita na programação reencarnatória, na lei de ação e reação. É diferente. Eu não tenho um karma que eu não posso me livrar dele. Tipo o Hernani, assim? Não é um karma. Nós temos compromissos que a gente pode abrir mão ou não. A gente tem programação, expiação, mas em todos os momentos da nossa vida, as nossas decisões vão definindo o que vai acontecer. Porque senão Deus não seria justo. E o amor que cobre uma multidão de pecados? E todas as vezes que eu amar incondicionalmente, eu não estou desfazendo perispiritualmente aquela dor? Deus nos ama profundamente, é Pai. Jesus trouxe para todos nós, o maior presente de Jesus à humanidade foi a paternidade divina. Porque ele vem, a gente passa a entender Deus como Pai. Até então ele era alguém que estava tão distante que punia severamente a quarta, quinta geração, em que a gente temia muito mais do que amava. E Jesus vem e diz assim, qual é o pai que o filho pede um pão e ele dá uma serpente? Ele dá uma pedra. Então Jesus traz para a gente essa noção e esse amor incondicional de Deus. Quando ele traz isso para a gente, e a gente precisa abraçar isso com toda a nossa força, é isso que move as nossas vidas, é isso que me faz ser feliz, é isso que me faz ter esperança. Por quê? Não importa quem eu fui, e não importa mesmo, porque boa coisa não foi, né? Se eu já não sou lá ótima, mas importa quem eu quero ser. E o quanto eu recebi de informação e de ferramenta para me desenvolver. Se eu fui um mercador de escravas, que vendia mulheres na antiguidade, que estuprava, que cometia as maiores atrocidades, e venho com a marca de passar pela expiação de um estupro, de alguma coisa muito grave, mas eu chego aqui e começo a me envolver com meninas que são trazidas do norte, com a pedofilia, e começo a lutar contra isso, e monto uma ONG, e começo a amar tanto, e a livrar tantas meninas desse sofrimento. Deus olha para mim e diz assim, ela não precisa mais passar por essa prova, porque o amor venceu. Porque o que Deus quer de todos nós é o aprendizado. Não é isso que a gente quer dos nossos filhos? A gente bota de castigo. Às vezes percebeu que eles vão fazer 1000 vezes de novo e tira, né? Imagina Deus. Então, num indício de melhora nosso, num indício, se nós não tivermos necessidade do sofrimento, a gente não sofre.
Eu queria que a gente mudasse a nossa concepção. Cada um tem o que merece. Não, ninguém merece. A gente precisa. Cada um tem o que precisa, não o que merece. Porque Deus não acha que nós temos merecimento no sofrimento. Mas nós temos necessidade. Porque precisamos nos reajustar com as leis divinas. Precisamos aprender. Então, quando a gente vem com essas ferramentas, ou com a falta dessas ferramentas, que também são ferramentas, a gente vem com essa necessidade. Mas o que acontece? Nós estamos mergulhados no pensamento divino, como os peixes estão mergulhados no oceano. Existe uma teoria nova, que a gente não vai falar disso aqui, até porque eu não tenho competência técnica para isso, que é a teoria das cordas, que as pessoas, os físicos, estão tentando desenvolver agora. Mas, basicamente, para a gente só pegar um fiozinho dela, seria mais ou menos isso. Como se o universo todo vibrasse em cordas, e essa vibração nos ligasse em várias dimensões. Mais ou menos o que a doutrina espírita nos fala, só que agora já está na hora, né, da gente começar a comprovar cientificamente. Banhado nesse pensamento divino, nós somos atingidos por essas informações. E nós também emanamos e entramos em contato e mandamos para a Terra, isso era a Terra, tá, gente? Essas energias. Então, eu falo porque tem alguma coisa, vocês escutam, porque são as ondas que são propagadas. Tanto é que no vácuo a gente não tem essa propagação do som. Todas as vezes que eu vibro essa energia para alguém, Newton, na sua terceira lei, mas era uma lei mecânica, o que ele só não sabia que também na energia ela funcionava, toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade em sentido contrário. Então, eu mando o meu pensamento positivo para ela e ela manda de volta para mim, mesmo que ela não queira, porque emite uma reação de igual intensidade. Quando eu mando esse pensamento negativo, ele também volta. Eu tenho um amigo que diz assim, a matemática de Deus é mais ou menos assim. Se você manda alguma coisa negativa para alguém que merece, aí Deus, né, pensa bem e diz assim, ele fica com 50%, 50% volta para você. Mas se você mandar para alguém que não merece, você acaba tendo que ficar com os 100%. Então, na dúvida, é melhor não mandar, porque pelo menos com 50% você vai ficar, né? Quando a gente mergulha nessas ondas, o que acontece? A gente entra em contato com a energia do planeta e das outras pessoas. Essa energia, esse móvel que nos liga, a gente precisa começar a aprender a pegar o fio que nos liga ao nosso mentor e a Deus. A nossa maior dificuldade hoje, na humanidade, é a gente pegar esse fio de comunicação e fazer uma linha tênue à nossa mentorização. Deus nos ama tanto que coloca ali uma babá. Eu costumo dizer assim, o mentor é quase um fiador, né? Coitado, né? Tem uns assim que a gente olha, o meu, ele sai correndo atrás de mim, pelo amor de Deus, né? Chora e tudo. Ele é o nosso fiador, ele vem ali com aquela missão de nos intuir, nos proteger o tempo todo. É aquele que chega ali, não, com isso aqui a Iris consegue. Pode deixar, eu vou aqui com o mentor do Hernani, a gente vai fazer, e aí chega aqui a gente faz tudo o contrário, né? Esse fio de ligação, esse elo de ligação, é você conseguir entrar, vibrar a sua corda com a corda divina. Se eu vibrar na mesma sintonia, eu vou entrar em sintonia com o pensamento divino. Por que a nossa dificuldade? Porque quando eu entro em sintonia com o pensamento divino, eu quero pedir o que eu quero, não o que eu preciso. Tem gente que ainda tem a capacidade de dizer assim, se Deus é justo, Ele vai me pagar. Já ouviram isso? Como? Se Deus é justo, ninguém paga, né? Todo mundo recebe. Então, a nossa dificuldade está proporcional à nossa dificuldade de entender o pensamento divino e de entrar em harmonia com ele. Quando Kardec pergunta aos espíritos
Se os espíritos interferem nos nossos pensamentos, o que ele responde? De ordinário, são eles que vos dirigem. Isso dá até medo. Isso, para mim, dá mais medo do que filme de terror. E aí eu penso assim, se de ordinário são eles que me dirigem, se eu tenho que ser dirigido por alguém, que seja pelo meu mentor, pelo menos, né? Que está do meu lado, né? Que está jogando no meu time. A nossa dificuldade é, por que Jesus falava o tempo inteiro, orai e vigiai? Orai e vigiai. Porque nós somos fracos. E quanto mais a gente se acha forte, mais a gente fica fraco. Tem um filme, eu não sei se vocês viram, é Uma Mente Brilhante. Vocês viram? Não é um filme espírita, né? Ele fala sobre um cientista que ganhou um prêmio de Fermat, né? Uma teoria de Fermat que inventou. Enfim, mas ele tinha uma doença psíquica, né, psiquiátrica. Só que, na verdade, quem vê o filme vê e percebe, né, que ele é médium. Nem mais nem menos. Como é que ele ficava obsidiado? Com a vaidade. Aquele filme é um laboratório de estudo espírita. É impressionante. Por quê? Porque ele olhava para os espíritos e dizia assim, vocês não existem, porque o meu médico falou que vocês não existem, eu não vou falar com vocês. Só descobre que a menina não existia porque ela não crescia. Há anos que ela tinha o mesmo tamanho. E o melhor amigo dele, essa parte que eu queria falar com vocês, que é muito interessante, o melhor amigo dele, né, que é o primeiro amigo fictício que ele tem, né, segundo, ele amava ele. Era alguém que gostava dele, que dizia assim, você é melhor do que isso. Você é melhor do que isso. Pegava ele na vaidade. Muitas vezes a gente imagina que as energias, as influências, os espíritos obsessores são alguém que nos odeiam. Não necessariamente. Não necessariamente. Quantas vezes nós influenciamos mal pessoas que nós amamos? Quantas vezes? Muitas vezes. Muitas. Porque a gente acha que aquilo é o certo, porque a gente quer isso. Então, às vezes, você influencia mal uma pessoa, ou um espírito te influencia mal, ou você é mal influenciado, mas você não odeia aquela pessoa, você não quer ver ela falir, ela falhar. Você acha que aquilo é o melhor. Quantas vezes uma amiga vem te contar uma coisa triste, né? Te contar, eu acho que meu marido tem outra, gente. É o quê? Mata ele, faz isso, faz aquilo, né? A gente leva para a nossa história pessoal, pensa o que a gente faria e desconta tudo no marido da outra. A gente não faz isso? A gente acha naquele momento que está influenciando certo e, de repente, não é nada disso. A gente tinha que parar e dizer assim, olha, pensa em outra coisa, você não sabe o que dizer, não fala nada, né? Mas sempre pela harmonia. Vai ao centro espírita, faz uma prece, conversa com ele, mas a gente não consegue dar o melhor conselho. A gente entra no problema e quer resolver a nossa maneira. Passa as nossas frustrações, os nossos desejos, as nossas ansiedades e fala. E às vezes ainda diz assim, eu falo mesmo. Eu sou muito franca. Que não é verdade, né? Então, quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a pensar que estamos mergulhados. Agora, quando a gente manda para Deus, quando a gente sintoniza, vibra, pega a nossa corda e vibra com a corda divina, a gente vai receber diretamente do Pai tudo aquilo que é necessário para que eu cumpra isso aqui. Porque isso aqui é que é importante para mim. Se for a saúde e eu estou doente, eu vou receber a saúde. Mas eu vou receber como? De bandeja? Não. Eu vou receber os meios de ficar bom. Eu vou receber a ideia, o médico, o conselho. Deus não derroga as suas leis. A menos que
ele queira impactar o materialismo. Quer dizer, não derroga as leis de jeito nenhum. Mas, às vezes, parece que ele o fez, pelo nosso entendimento, quando ele quer impactar o materialismo. Não está derrogando, mas parece, que é o que a gente chama de milagre, que tem explicação. Mas por que ele não faz isso o tempo todo? Porque a finalidade é o nosso aprendizado, o nosso crescimento. Se ele for fazer isso o tempo todo, a gente não vai mais ao médico, não é isso? A gente não vai se preocupar em acertar, depois a gente senta, reza e espera ele resolver. É assim? Não. Eu tenho uma pessoa na família muito querida, que ela teve câncer de mama. E ela era de uma religião muito radical, e aí o pastor da sua instituição falou para ela assim, eu tive uma revelação que Deus vai te dar um outro seio e você não vai operar. E ela ficou muito feliz com aquela informação, né? Todo mundo ficou muito feliz, só que ela interpretou erroneamente a informação. E ela resolveu que não ia fazer a cirurgia que era necessária. E o que aconteceu? O seio praticamente apodreceu, ela perdeu o seio de qualquer maneira, ficou num estado muito, muito, muito triste e desencarnou. E os filhos, né, e todo mundo que era da congregação, mas o pastor viu que Deus ia dar um outro seio para ela. Será que ele mentiu? Não, ele não mentiu. Em hora nenhuma ele mentiu. Ele sentiu que talvez ela pudesse ter a cura, mas ela precisava fazer tudo que a medicina da Terra estava disponibilizando a fazer. Ou não, ou talvez a cura fosse espiritual. Eu tinha um amigo, na época que eu era garota, lá se vão muitos anos, que ele estava com um câncer, e aí nós levamos ele uma água para fluidificar no centro espírita do Lar Paulo de Tarso, que a gente frequentava na época, e aí o médium falou assim, olha, eu posso até fluidificar, mas ele não vai beber. A gente, assim, quando você chegar lá, ele já está em vias de desencarne. Eu falei, puxa, mas a mãe dele disse que recebeu uma mensagem que ele ia ficar bom. Ela falou assim, a gente também, ele vai ficar bom. Porque o espírito dele já está desprendendo, pode ficar tranquilo. E quando a gente levou, ele realmente já estava desencarnando, já entrou em coma profundo. Mas todas as informações é que ele ia ficar bom. No Ecos de São Bartolomeu, tem uma passagem belíssima. A mãe já tinha perdido 3 filhos. E aí Bezerra de Menezes vem, porque ela ia perder uma outra filha, mas que trabalhava no bem, que era médica. E aí todo mundo em torno de uma casca de banana para ela não escorregar e não cair. E ela desencarna. Embora a espiritualidade toda estivesse ali. Mas em alguns momentos da nossa vida, o importante para a gente é isso. O importante para a gente é que a minha programação reencarnatória é que eu não perca a minha oportunidade de evolução. Quando a gente começa a pensar, e a gente, mas por que tem que ser do jeito que eu quero? Eu quero um emprego. É esse, é agora. Talvez aquele emprego, talvez aquele dinheiro vai aguçar em mim aquele meu sentimento de poder, de intolerância, e eu estou precisando justamente o contrário, trabalhar a minha humildade, trabalhar a minha paciência. Então, quando a gente pede a Deus, a gente tem que pedir a Deus que Ele nos dê o melhor. Que seja feita a vontade dEle, não a nossa. E que seja qual for a vontade dEle, por mais sofrido que possa nos parecer, a gente vai aceitar. Mas ainda assim que Ele nos dê força para suportar. Porque tudo na vida que a gente passa, a gente pode suportar com mais ou com menos força e resignação. Mas os problemas são os mesmos. Para você arrastar uma cadeira, às vezes ela parece leve, às vezes ela parece pesada. Dependendo do quanto você tem de força física. Então é essa força física que a gente busca em Deus. Não física, né, mas emocional. Tem uma história muito bonita de um dirigente espírita que a filha dele é de 5 anos, contrai uma doença muito grave e o médico vai lá e diz assim, a menina vai desencarnar. E ele não se conforma. Ele fazia um trabalho muito grande de caridade, socorria mães, socorria aflitos. E ele vai, se reúne com os médiuns da casa,
pede, coloca ela no tratamento espiritual e diz assim: eu não me conformo. Deus tem que me dar uma moratória. Eu não vou conseguir enxugar lágrimas com o meu coração assim. Ela é tudo para mim. Eu não me conformo. E aí recebe uma mensagem dizendo que Mãe Santíssima, não pessoalmente, mas tinha mandado para ele consolo, pedido, toda uma falange trabalhando, mas que a menina tinha que ir. Ele não se conforma, pede mais uma vez. E ele recebe 3 anúncios da espiritualidade que a menina tinha que ir. Até que no quarto, depois de rogar incansavelmente pela filha, a menina recebe a moratória e em 24 horas a febre cessa e o médico vira espírita, que é muito comum, né? E ela fica boa. Ele cuida, zeloso dela, sabia que estava recebendo ali a moratória, mas depois de um certo tempo até esquece. Aos 18 anos, ela suicida, por causa de um amor platônico. Era suicida de muitas encarnações. E aí ele vai ao fundo do poço. Vai ao fundo do poço porque naquele momento ele acha que o egoísmo dele, querer a presença física da menina, que podia ter desencarnado e ter voltado mais tarde como um neto. E aí ele recebe da espiritualidade. Deus não erra. Se ela recebeu a moratória, é porque tinha chance. Fostes um excelente pai. Se foste por tua causa, por descuido, aí sim. Mas ainda tens uma outra oportunidade. Porque a vida continua e poderás sempre socorrê-la. Então, em alguns momentos, a gente não sabe por que aquilo está acontecendo naquele momento. Mas a gente precisa confiar em Deus. Precisa buscar nele a sua força. Eu posso não saber. Mas se eu tenho fé, a palavra fé vem do latim fides, de fidelidade, lealdade. É diferente da palavra crer, que vem do credes, acreditar. Quem acredita hoje pode não acreditar amanhã. Quem é fiel, é fiel. É leal. É uma virtude consolidada. Quem consolida a virtude não tem retorno. Não volta. Então, desenvolver a nossa fé em Deus é a premissa básica da nossa felicidade. Desenvolver a nossa fé, a nossa fidelidade a Deus, ter certeza absoluta que somos filhos de Deus, que Ele nos ama profundamente. Eu posso não estar entendendo o que está acontecendo nesse momento na minha vida. Por que tanta dor? Por que tanta desgraça? Por quê? Não interessa. O que eu tenho que fazer para melhorar? Eu vou fazer tudo. É o tratamento médico? Eu vou fazer. É o tratamento espiritual? Eu vou fazer também. Porque resignação não é acomodação. Não é eu vou sentar e vou esperar cair no meu colo. Hora nenhuma Jesus pediu que parássemos de trabalhar e só acreditasse e esperasse. Eu vou lutar incansavelmente para que aquele meu desejo de cura, de melhora, seja ele qual for, aconteça. Mas eu vou ter certeza absoluta que Deus vai fazer o melhor para mim, ainda que eu não entenda. Então, a oração, o pedir e obtereis é eu vou obter. Ou eu vou obter exatamente o que eu quero, se isso fizer parte do meu conjunto de ferramentas necessário para a minha evolução. É muito mais importante que eu evolua do que eu, por um simples capricho, consiga o que eu estou querendo naquele minuto. Nós somos como crianças, adolescentes. Um pouquinho pior, né? Criança é mais maleável, né? Por que nós somos adolescentes? Porque a gente tem uma festa amanhã que vai bombar. A festa amanhã vai bombar. Mas a gente pode perder o ano inteiro por causa dessa festa. E aí a gente chega para o pai, mãe, mas eu não posso perder esse... Parece que a coisa vai acabar a minha vida se eu não for amanhã. Não é assim? Alguém tem filho adolescente aí? Ou foi adolescente? Essa festa de amanhã é tudo.
Você diz assim, mas você não sabe nada para a prova de domingo, você vai ficar reprovado, é o ano inteiro, por causa de um dia, de uma festa, você vai ter tantas outras festas, a gente não consegue entender. Vocês conseguem entender agora, adultos? Esquece de como era. A gente não consegue entender, não é isso? Somos nós. A gente, Deus, mas eu quero esse emprego, eu quero essa casa, eu quero... E ele diz assim, a festa vai bombar, mas é a encarnação inteira que você vai perder com esse pedido, filho meu. Trabalho que me deu para conseguir para você as ferramentas. Conseguir família estruturada é muito difícil. Quem vocês conhecem hoje em dia que não está no 2º, 3º, 4º, 5º casamento? Que a família está cada um num canto. Quem? Muitos. A família estruturada. Não estou dizendo família que se odeia e vive junta, não. Família estruturada. Que também não é aquela família que não briga, não. Saúde, quando a gente recebe, a gente joga fora, né? Come mal, dorme mal, não é assim? Dinheiro, nem se fala. E tudo outro. Todas essas ferramentas são ferramentas muito difíceis de disponibilizar para a humanidade inteira. Não é? A gente pega o dinheiro e faz o quê? Usa só para a gente. Quem vem com muito dinheiro vem com essa finalidade? É só a gente parar um pouquinho para pensar, né? É só rodar o mundo de arte? Tem que fazer girar. Tem que investir na educação, não é? Tem que gerar emprego. Tem que promover pesquisa. A finalidade é essa. Se eu não faço isso, o que acontece? Na próxima encarnação, vamos mudar de mão agora. Eu preciso dar ferramenta àquelas pessoas que ainda não tiveram oportunidade de mostrar que vai ser bem utilizado. No céu e inferno, nos espíritos felizes, a primeira gama toda dos espíritos felizes é alguém falando da beleza, do plano espiritual, que era muito melhor do que o plano material. Chega a ser chato, de tanta coisa boa, né? É porque a gente acha que não vai para lá mesmo, né? Então a gente... Mas todo mundo, no início, tinha uma vida muito miserável, né? E aí você começa assim, mas também qualquer coisa que ele tenha depois do que ele já teve, vai ser bom, né? Aí, a espiritualidade, que não é boba nem nada, manda uma condessa que tinha uma vida maravilhosa, mas era uma pessoa extremamente boa, e aquela era uma das últimas provas. Ela pediu para passar pela última prova, a prova do dinheiro, porque ela tinha medo de se perder. E aí ela fala, com propriedade, olha, eu estive em todos os melhores bailes da corte, e vos asseguro que nada é comparado ao que eu tenho hoje no mundo celestial. Aí você para e pensa, bom, agora eu estou falando com alguém, né, que tinha tudo. Porque às vezes a gente para e pensa, é muito fácil, mas que era bom ter um dinheiro sobrando, né? Era bom, né? Se eu ganhar na cena, vou ajudar muita gente, né? Como se eu não pudesse ajudar muita gente sem ter dinheiro. Como se um sorriso, ouvir, consolar, não fosse ajudar muita gente. Como se só com muito dinheiro eu pudesse fazer isso. Dá até vontade de rir, né? Tanta gente com muito dinheiro que não consegue ajudar ninguém, muito pelo contrário. Então, as nossas ferramentas, elas são fundamentais para a nossa evolução. Agora, eu não vou só abrir mão de pedir ao Pai força e o bom uso dessas ferramentas. Porque se eu recebo a influência dos espíritos, eu preciso da influência divina para ter esse bom uso. Às vezes eu fico pensando assim, em momentos da nossa vida que a gente gostaria de rever, mas no plano espiritual. Vocês nunca tiveram isso, não? Aquela briga. Já imaginaram o quanto nós somos bobos? O quanto nós somos joguetes, às vezes? O quanto nós somos... As armadilhas vêm e a gente cai. A gente cai. Mas se Jesus disse que só lobo cai em armadilhas de lobo, é porque nós ainda somos lobos. A gente cai porque a gente se vincula com as nossas imperfeições. Eu sou vaidosa. Eu sou intolerante. Eu sou egoísta. É por isso que eu caio.
E é por isso que eu preciso me ligar o máximo que eu puder com o meu mentor. Porque se eu não fizer isso, se eu achar que posso fazer isso sozinha, eu vou falir, eu vou falhar. Porque eu não vou conseguir fazer isso sozinha. Eu preciso de ajuda. Se fosse para eu viver sozinha, eu não vivia em comunidade. Eu não casava, não tinha filhos, não é isso? Por que a gente vive em comunidade? Porque é aprendendo com as dificuldades dos outros que eu vou evoluindo. Eu consolido algumas virtudes, ele consolida outras, e a gente troca. Não é porque nós somos diferentes que eu sou melhor ou ele é pior. Muito pelo contrário, eu costumo dizer que a gente escolhe amigo pelos defeitos. Né? Porque assim, quem é generoso, quem não gosta de conviver com uma pessoa generosa? Todo mundo, né? Todo mundo. Agora, o avarento, o egoísta, se ele encontra um outro egoísta, tudo bem. Ele é assim também, nem é defeito, é qualidade. Ele é econômico. Agora, se ele é generoso e eu não sou, ele não me aguenta. Ele consolidou a virtude e eu não. Aquilo fica muito em evidência para ele. Então, quando a gente escolhe um amigo, a gente escolhe, óbvio, os amigos têm defeitos. A gente escolhe qual o defeito que eu suporto. Ah, normalmente aquele que eu tenho. Que eu já não acho que é defeito. Ah, ele é grosso. Ah, mas eu sou grossa também. E a gente vai se afinizando pelos defeitos. Porque qualidade, qualquer uma para mim tá bom. Para vocês também, né? Agora, defeitos a gente não atura todos, né? A gente seleciona. Alguns que a gente superou. Tem gente que é pior, né? Não superou, mas também não aguenta, né? Não sei como é que convive consigo mesmo, né? Deve ser uma tortura só. Mas a gente tem essa dificuldade, mas é por isso que a gente vem junto. E vem junto e vem diferente para crescer, para aprender a tolerar, para desenvolver laços. Se ligar com Deus, pedir a Deus, entrar em comunhão com o seu mentor, orar e vigiar, é para que você consiga suportar todas essas dificuldades que Deus sabia que a gente ia ter. Porque fácil é brincadeira de criança, a gente não é mais criança. Quando Jesus vem e anuncia à humanidade a paternidade divina, o meu reino não é desse mundo, Jesus traz para a gente informações muito importantes acerca da vida espiritual, acerca do vencer o mundo. Ele diz que venceu o mundo e morreu na cruz. Se a gente não parar para pensar nisso nem um minuto e continuar querendo vencer no mundo, a gente vai perder a oportunidade de vencer o mundo. A gente vai perder essa oportunidade. Hoje em dia, com o conhecimento que a gente tem, não só na casa espírita, em todas as religiões, com a evolução da humanidade, se a gente não começar a pôr em prática os ensinos de Jesus, acreditar em Jesus para a gente hoje é muito pouco. Ah, eu creio em Jesus. E aí? A gente precisa começar a pôr em prática os ensinamentos de Jesus. Precisa começar a aprender a seguir Jesus. Acreditar nele já é muito pouco para o nível de evolução que hoje a gente tem. É preciso começar a fazer a vontade do Pai. E é difícil. Ninguém disse que era para ser fácil. Se fosse fácil, não teria mérito. O mérito está justamente na dificuldade. Todos os grandes espíritos da humanidade tiveram suas dores. Chico tinha catarata, tinha problema no coração. Eu lembro que o Divaldo uma vez falou sobre uma conversa entre a irmã Dulce, se eu não me engano, e o Chico, e os dois falando, né? Eu falei, a gente está mal, eu também, né? O que Deus está querendo, né? Se acabar você aí, acaba. Eles tinham as suas dificuldades, as suas dores. Divaldo mesmo fala que teve várias crises depressivas. Todo mundo tem problema. A gente não pode achar que entrou para uma congregação religiosa e agora não vai ter mais problema. Tira as pedras do caminho agora, porque o religioso vai passar. Não. Coloca, porque agora ele está forte para suportar. Coloca, porque agora é a hora dele resgatar. Agora ele tem força, ele tem base sólida, ele tem conhecimento, ele tem fé. Coloca. Eu costumo pensar que quando as dificuldades vêm, ou quando a obsessão bate lá em casa, que
é um dia sim, outro também. Eu falo assim, a gente deve estar importante, né? Se o pessoal está vindo para cá para dar uma perturbada, deve ter alguma coisa boa aí para a gente, né? Senão ninguém está se preocupando comigo. Imagina, é isso que vocês têm que pensar. Ah, estão me perturbando? Eu devo ter uma coisa tão importante para fazer? Eu devo ter uma missão tão grandiosa nessa vida que a espiritualidade está aí se preocupando em me tirar do caminho, em perturbar aqueles irmãos menos adiantados, né? Então eu vou começar a redobrar a minha vigilância para cumprir a minha missão. Não fica pensando que vocês são os pobres coitados obsidiados, não, porque não é verdade. Os mais obsidiados são os que têm as maiores missões. Dirigente de casa espírita, coitado. O assédio em cima deles é orar e vigiar eterno, não é isso? O tempo todo. Todos nós recebemos as influências. Agora, eu preciso saber com quem eu quero me ligar. Qual é a influência que eu quero receber? Qual? Os nossos pensamentos criam formas. Mas criam formas verdadeiras. Verdadeiras. Uma vez eu estava numa reunião na Seara de Jesus, em Nilópolis, já tem muitos anos isso. E a reunião era assim, era num sábado, tinha um estudo na parte da manhã e logo depois tinha uma reunião importante de tratamento. E a espiritualidade orientou que se fizesse uma sopa edificante bem leve, para que quem saísse do estudo não entrasse nessa reunião com o estômago vazio, mas também não se enchesse de besteira, porque a reunião era extremamente importante e não podia estar comendo muita gordura, enfim. E aí isso foi feito. Só que tem sempre um irmão trabalhador, né, que olhava aquele caldo, né, e dizia assim, prefiro morrer de fome, né? Igual o nosso lar, né? O que tem hoje? Sopa, né? Mais ou menos assim. E ficava muito tempo sem comer, imagina. Até que um dia, a gente estava lá na reunião e chegou uma pessoa, né? E falou assim, e aí, vai sair daqui, vai para onde? Eu falei assim, vou almoçar na casa da minha tia, da minha mãe. Aquela carne assada. Ele falou, que aí foi o que bastou. Só isso. E quando chegou para a reunião de tratamento, a reunião ficou lenta, sabe? As pessoas sentiam que a reunião estava diferente. Acabou a reunião, o mentor da casa se manifestou e disse assim, muito bonito. Todo o trabalho que a gente teve para limpar o ambiente foi destruído voando carne assada, salsicha, porque cada um começou a pensar no que gostava mais. Não desceu, não se preparou, morreu de fome e começou. Ele falou assim, olha, vocês não podem mais, era um grupo de trabalhador da casa muito antigo, vocês não podem se dar o direito de destruir o trabalho da casa com esse tipo de pensamento. Entrou no salão, o pensamento é voltado para a caridade, voltado a Deus, voltado... Então existem coisas que a gente nem imagina, que pode atrapalhar um socorro espiritual e atrapalha. Quando que a gente ia imaginar que um comentáriozinho desse, não é? E naquele momento, para o nível, né, e pelo que aconteceu, atrapalhou. Então, assim como atrapalha, vamos pensar ao contrário. Imagina a gente vibrando um imenso coração. Imagina a gente vibrando o coração de Maria, as pétalas de luzes de Maria jorrando. Então a gente precisa começar a trabalhar com isso a nosso favor. Existem pessoas ganhando muito dinheiro para te ensinar a meditar, para fazer o chamado toque energético. Quando, na verdade, é só a gente vir aqui, uma segunda-feira, uma quinta-feira, entrar em contato com o Pai Celestial e, de graça, pedir e obter. Olha como a gente é bobo. Olha como a gente é bobo. Quando eu imagino que me ligar com o meu mentor, me ligar com o plano espiritual, só depende de acionar essa corda e vibrar ela em benefício de alguém, da humanidade. Por que a caridade é o nosso veículo? Porque é o amor em movimento. A hora que eu penso em fazer o bem, eu emano ações de vibrações, às vezes até sem intenção, que às vezes a gente faz o bem sem querer.
Mas só de vibrar essa corda pelo bem, eu me ligo ao plano espiritual de luz e me vinculo com essa espiritualidade. Agora, se eu paro do lado de um filme de terror, quem está vendo o filme comigo? Maria? José? Joana de Ângeles? Ninguém vai sentar ali. Mas se eu sento ali para ver um filme de Francisco de Assis, o que acontece? A espiritualidade toda começa a vibrar. Então a gente tem muita coisa para usar a nosso favor. Eu não vou ficar o dia inteiro igual um carola, Pai Nosso, está no céu santificado. Pai Nosso. Não é assim. Mas eu posso a leitura edificante, a canção prece. Eu tenho muita dificuldade no trânsito. Eu também tinha, gente. Eu dizia que eu tinha um obsessor piloto. E olha que ele dirigia bem, mas era terrível. Aí, quando eu comecei a botar o coral do Eurípides lá no carro, aí ele vai embora. Aí fica só a Irizinha mais calminha. Um pouquinho, né? São instrumentos que a gente tem, ferramentas, para nos ligar ao nosso mentor e nos ligar a Deus. Está sentindo que a coisa está feia? Está sentindo aquele negócio, assim, vontade de explodir? Vai ao banheiro e leva o evangelho. Né? Porque às vezes a gente diz assim, mas tem horas que, se você sair para ir ao banheiro, ninguém vai reparar, não é? Mantenha o evangelho na bolsa. Bolsa de mulher já tem tudo. Acrescenta o evangelho. Tem um minizinho, né? Minuto de sabedoria, cabe no bolso. E vai. Não podemos nos permitir ser vítima da falta de oração. Porque é uma ferramenta abundante, disponível, 24 horas por dia. E a gente quase não usa. A gente simplesmente quase não usa. Será que é preciso eu ter uma desgraça muito grande para lembrar? Ou antes de dormir, Senhor, não cuida da minha alma, amém. Já morrendo de sono. Então, oração é fazer o seu dia uma prece. Faça o seu dia uma prece. Lembra de agradecer todas as vezes que você puder. Mantenha à mão coisas que vão te remeter, conversas edificantes. Quantas oportunidades. Uma vez eu e o Hernani, eu sei que a gente está acabando, essa é rapidinho. A gente, numa conversa em casa, conversando, né? Um falando mal da palestra do outro, a gente tem esse mau hábito. Por isso que a gente nem vem mais, né? Porque a gente vai embora para casa só criticando. Vocês nem imaginam. Aí a gente conversando, e uma vez, e aí eu falei assim, sabe uma coisa que me irrita? Nem sei por que eu falei isso, né? Poxa, o obsessor já está no plano espiritual, já sabe que a morte não existe, e fica aqui perdendo tempo. Tinha que arrumar um tanque de roupa suja para lavar no plano espiritual, né? Isso é falta do que fazer. Falei qualquer coisa assim. Aí ele virou para mim e falou assim, o importante é eles lembrarem que estão no plano espiritual. E que não acabou. Se não acabou, não acabou. Passou. Meses depois, a gente recebeu uma mensagem, a gente nem lembrava mais dessa conversa, de um espírito que foi socorrido. E ele falou assim, eu estive na casa do médium uma vez. E ela falou, mas será que eles não perceberam que estão vivos? E não se tocam? E eu falei assim, eu acho que é comigo. Não vou dizer, né? Até hoje a reunião não sabe que era eu. Vocês estão sabendo, mas eles não vão saber nunca, nem sob tortura. Será que eles não sabem que estão vivos, não tem mais o que fazer? E eu pensei, eu tenho que ter mais o que fazer. E aí eu lembrei de Deus e fui trazido para cá. Então a gente para pensar, às vezes, numa conversa. Em um minuto de conversa, eu não sei quem está à minha volta. Eu não sei quais são as dores daquela pessoa, mas às vezes um minuto, uma palavra, a gente cruza com as pessoas, vê que a pessoa não está bem, e aí, tudo bem? Tudo. Que ótimo, e corre, né? Vai que ela quer contar a desgraça. Tudo bem é oi, né? Ninguém quer saber como você está de verdade. Né? Você fica com medo, apavorado, né? De ter que ouvir. Então a gente precisa começar a trabalhar isso dentro de nós. A gente precisa ter tempo para Deus na nossa vida. Não é que a gente vai largar tudo que faz. A gente trabalha o dia inteiro que trabalhamos com Deus. Trabalhamos em oração. Se a gente colocar um pouco de oração, um pouco de vibração, se ligar com os nossos mentores em tudo que a gente faz na vida, com certeza nós seremos muito mais felizes. Que Jesus nos abençoe.